Bom, eu preparei para hoje uma aula bem completa a respeito do Power Query, tá? Para que vocês possam realmente entender o que é o Power Query e como utilizar ele, porque o Power Query na verdade é uma ferramenta que existe dentro de outra ferramenta. Ou seja, o Power Query é o editor do Power BI, tá? É o editor que nós vamos utilizá-lo para modelagem de dados. Ou seja, nós vamos modelar os dados através do editor do Power Query. E nós vamos aprender agora um pouco mais indo para a aula, indo para a prática. Eu peço que vocês pratiquem, tá? Vocês abram o editor do Power BI e depois o editor do Power Query de vocês. Estão fazendo exatamente como está no vídeo, tá? Eu peço que vocês pratiquem e vocês vão aprender bem mais. Power Query, é isso que nós vamos aprender hoje. O que seria o Power Query? Bom, vamos ver aqui. Vem aqui o que está escrito. É uma ferramenta, tá, que vem junto com o Power BI e serve para modelar os dados importados, tá? Modelar os dados importados. Ou seja, os dados passam por uma transformação dentro do Power Query. Agora eu vou explicar o que isso significa, tá? Uma ferramenta, o Power Query é uma ferramenta. Da mesma forma que Power BI é uma ferramenta, Power Query é uma outra ferramenta que ela vem junto, tá? Ela vem junto com o Power BI. Então, o Power Query ele é uma ferramenta que quando nós baixamos o Power BI para dentro do nosso PC, nosso computador, ele vem e nós abrimos. Dentro dele tem uma outra ferramenta chamada Power BI. Tá? E agora, para que serve esse Power BI? Tá? Para que serve, ó? Para que serve? Ele serve para modelar os dados importados. Ou seja, é dentro do Power Query que nós vamos pegar toda aquela multidão de dados. Dados de planilhas, dados de SQL, de Python, seja lá de onde for, é no Power Query que nós vamos pegar essa multidão de dados, nós vamos importar esses dados para dentro do Power Query, do Power BI para dentro do Power Query, tá? Nós vamos importar para dentro do Power Query e lá nós vamos fazer a modelagem dos dados, ou seja, nós vamos pegar essa multidão de dados que desorganizados, sem sentido nenhum, nós vamos dar sentido a esses dados, tá? Nós vamos modelar ele, nós vamos dar sentido a esses dados. E, ou seja, os dados passam por uma transformação dentro do Power Query, tá? Ó, agora vamos ver o que vai acontecer dentro do Power Query. Os dados eles vão chegar, desse jeito, bem aqui, ó. Desse jeito aqui. Eles vão chegar espalhados e não relacionados, ou seja, vão chegar bagunçado, algo feio, algo sem sentido, sem muito valor, tá? E aí, quando ele entrar aí o que vai acontecer? Ele vai vir para dentro do Power Query, lá nós vamos fazer a modelagem. Então, aquilo que é sem valor vai se tornar algo de muito valor, algo muito valioso, tá? Porque lá dentro, ó, dados organizados modelados, tá? Belo. Ou seja, os dados vão estar organizados. Agora, através desses dados organizados, nós vamos poder fazer o quê? Tá? Fazer isso aqui, ó. Criar os nossos relatórios, as nossas dashboards, os gráficos interativos, para de lá podermos tirar os insights, as informações que vão contribuir, tá? Que vão contribuir para a análise desses dados, que vão contribuir, digamos, no caso, no foco empresarial, vão contribuir para o crescimento empresarial, tá? E pode ser também usado para muitas outras coisas, tá? Não só no foco empresarial. E é isso que o Power Query faz, ele modela os dados. Aí depois nós trazemos de volta para o Power BI. No Power BI é que essa etapa aqui ela surge.
que é a etapa de criação do relatório, tá? Das dashboards, tudo. Tá, agora eu tô aqui dentro do Power BI, tá? Esse aqui é o Power BI. E eu vou deixar um material aqui debaixo do vídeo para que vocês possam baixar, tá? Eu vou deixar esse material para que vocês possam acompanhar. Enquanto eu for fazendo aqui, vocês vão acompanhando daí do outro lado. Eu vou deixar aqui na descrição um material da aula de hoje. E o que eu vou fazer agora? Nós estamos no Power BI, tá? Então eu vou trazer para cá para dentro do Power BI uma planilha, tá? E vai ser a seguinte planilha. Eu vou clicar bem aqui, pasta de trabalho do Excel. E nós vamos importar a seguinte planilha. Essa daqui, ó. Tá bem aqui. E vocês vão encontrar ela para baixar, tá? O link do vídeo. E agora ele vai abrir aqui a planilha, essa planilha, tá? Chamada Vendas 2023, tá? Essa é a planilha, esse aqui é o nome da planilha que eu quero que vocês baixem. Vendas 2023. E aí nós vamos clicar bem aqui para selecionar a planilha 1, tá? Essa planilha. E agora nós temos duas opções. Ou eu venho bem aqui e aperto em carregar, ou venho bem aqui e aperto em transformar. Se eu apertar em carregar, eu vou para cá, ó. Tá bem aqui. Pro Power BI. Agora, se eu clicar em transformar dados, estou querendo, o que é transformar dados? É modelar os dados, é pegar toda essa multidão de dados, vem aqui, ó, e transformar elas, modelar elas, tá? Para que elas fiquem, para que dessa forma nós possamos criar os nossos relatórios, a nossa dashboard. Então, o que eu vou fazer? Sempre nós vamos vir bem aqui e clicar em transformar dados. Quando eu clicar em transformar dados, vocês notem que ele vai sair daqui do Power BI e vai abrir uma nova janela que eu vou mostrar para vocês. Transformar dados. Ele vai abrir uma janela do Power Query. Tá? Ó, vem aqui. Ó, editor do Power Query, tá? E acabou de abrir o editor do Power Query. Então, esse aqui é o local onde nós vamos modelar os dados, tá? Onde nós vamos transformar os dados em dados feios em algo bonito, digamos. Algo que faça sentido. Tá? Agora, antes de dar continuidade, eu quero mostrar para vocês o meu curso, que é o Power Curso, tá? Que é o curso de Power BI do zero avançado. Bem aqui, vocês já podem notar, ó, que ele é todo estilo Netflix, tá? E ele é tudo bem organizado e ele foi feito 100% assim, de forma didática e de uma forma que, se vocês seguirem os módulos, tudo certinho, vocês vão aprender, tá? Não tem como não aprender. Tem material de apoio e bem aqui é o Power BI iniciante, tá? Depois tem o DAX, aqui o Power BI intermediário e aqui o Power BI avançado, aqui as dashboards. Então é um curso bem completo para que vocês realmente aprendam Power BI, dominem essa ferramenta e vocês estejam prontos para impressionar no mercado de trabalho. Tá? Então eu queria só mostrar para vocês o meu curso, tá? Caso vocês se interessem. E vamos dar continuidade à aula. Pronto. Agora que eu estou aqui no editor do Power Query, a primeira coisa que nós vamos fazer logo de cara é remover as linhas em branco. Tá? Então, o que eu quero que vocês entendam é que muitas das vezes nós vamos pegar planilhas, nós vamos pegar planilhas com milhares de linhas. Então, para que nós, digamos, para que a gente vá indo de uma em uma e procurando onde tem as linhas em branco para remover, né, que é algo totalmente inviável, procurando uma por uma, sendo que tem milhares e milhares de linhas. O Power Query, ele tem dentro dele um botãozinho que ele vai de forma automática
ele vai passar, percorrer por todas as linhas, todas. Se tiver milhares, milhões, não importa quanto. Ele vai em cada linha e vai ver quais são as linhas que estão em branco, tá? Aonde tiver todas as linhas em branco, ou seja, tiver uma linha onde toda ela estiver em branco, ele vai remover, tá? Então, é isso que nós queremos. Nós queremos remover as linhas em branco, porque se deixar essas linhas em branco, pode dar problema, tá? Geralmente dá uns errinhos, tá? Na hora da criação da dashboard. Então, nós temos que remover essas linhas em branco. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou vir bem aqui em remover linha, tá? Bem aqui onde está escrito página inicial, vou clicar em remover linhas. E agora eu vou bem aqui onde está escrito remover linhas em branco. Quando eu clicar nela, elas vão ser todas removidas automaticamente, tá? A partir de agora, o Power Query ele percorreu todas as linhas da minha coluna, da minha tabela e removeu as linhas em branco. Agora nós vamos remover as colunas, tá? As colunas que estão em branco. E bem aqui, ó, como vocês podem notar, o sobrenome do cliente está em branco, ó. E tá todo em branco. Ó. Então, pra gente não interessa, tá? Essa coluna bem aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar nela para selecionar toda ela. Tá? Vou clicar aqui no cabeçalho. E agora eu vou apertar Delete. Pronto. A nossa coluna foi deletada. Essa nossa coluna que estava toda em branco, que pra gente não interessa, foi deletada. Tá? Então, agora nós vamos para a próxima parte, para a próxima etapa. Agora, o que nós vamos aprender? Eu quero que vocês notem bem aqui, ó, nessa coluna, onde está escrito forma de pagamento. Notem que ela está escrita toda com letra maiúscula. Então, na hora de criar nossas dashboards, lá no Power BI, de fazer nossos relatórios, os nomes eles vão aparecer todo em letra maiúscula, tá? Então, não fica interessante visivelmente ter os nomes tudo normal, com a primeira letra maiúscula, o resto em minúsculo e bem aqui em pagamento tudo letra maiúscula, tá? Então nós vamos ajeitar isso para que fique parecido no mesmo padrão do restante, ó. Tudo com a primeira letra maiúscula e o resto em minúsculo. E existem duas formas de fazer isso, tá? A primeira delas, eu quero que vocês cliquem bem aqui em adicionar coluna. E aí vocês vão vir bem aqui onde está escrito coluna de exemplo. Opa, cliquei na errada. Tirar aqui. Onde está escrito coluna de exemplo, vocês vão clicar e vão clicar bem aqui. Da seleção, né? Porque já está selecionado. Colocar da seleção. Pronto. E agora, isso daqui é tipo uma área mágica do Power Query, em que ele usa a inteligência do Power Query para, digamos, decifrar o que nós queremos, tá? E fazer tudo de uma forma, digamos, automática. Ele vai tentar, meio que ele vai perceber o que nós queremos, vai notar o que nós queremos, e aí ele vai já editar toda a nossa coluna, tá? Que é a coluna que nós vamos criar. Então, o que eu vou fazer? Essa daqui é a nossa coluna de referência, cartão, boleto, Pix. Eu quero que a primeira letra seja maiúscula, ou seja, no caso o C, e o resto em minúsculo. Então, eu vou clicar duas vezes aqui, eu vou escrever cartão. A primeira letra maiúscula e o resto em minúsculo. Cartão, tá? E agora eu vou apertar Enter. Ó, notem que de primeira a inteligência do Power Query já notou, tá? Quando ele viu que eu coloquei a primeira letra em maiúscula e o resto em minúsculo, ele já notou que o que eu queria que ele fizesse. Então, ó, bem aqui, ele já colocou cartão, a primeira em maiúsculo, o resto em minúsculo, boleto, né? O B em maiúsculo e o resto em minúsculo, Pix também. Ou seja, ele já deixou do jeito que a gente quer. Então, eu vou vir bem aqui, vou colocar OK, clicar em OK, tá? E pronto, foi criada uma nova coluna, ó, do jeito que nós queremos. E agora o que eu faria? Era só vir aqui e apertar em deletar. Pronto. Tá? Só isso. Essa daqui é uma forma de fazer. Tá? É uma das formas de tornar a primeira letra minúscula e o resto em maiúsculo. Quer dizer, a primeira letra em maiúsculo e o resto em minúsculo. Tá? De resolver esse problema.
Agora existe uma outra forma, tá? E antes, nós vamos também entender algo a respeito disso aqui. Etapas aplicadas. Tá? O que seriam essas etapas aplicadas? Eles seriam tipo o Ctrl Z, né? Que é sabe aquele botãozinho que a gente clica e volta a ação, tipo, digamos que tá editando algo e tu fizeste errado, aí tu clica naquele botãozinho lá em cima no canto direito e a ação anterior volta. Então é como se fosse mais ou menos isso. Bem aqui tem o nosso histórico. Em etapas aplicadas nós vamos ter o nosso histórico de tudo que nós fizemos, tá? Até o momento dentro do editor do Power Query, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Se bem aqui tem todo o nosso histórico, eu vou remover, tá? Eu vou clicar aqui, eu vou, digamos, entre aspas, clicar no nosso Ctrl Z, tá? Ou seja, eu vou vir bem aqui e vou apertar no X para voltar. Eu não quero, digamos, eu quero desfazer essa ação aqui, coluna removida, tá? Que foi a coluna que nós acabamos de remover. E quando eu clicar no X, notem que a coluna que nós excluímos vai voltar. Ó, voltou aqui, ó. Ela voltou. A coluna toda em letra maiúscula. E agora quando eu clicar aqui, colocar cada palavra em maiúsculo, eu vou desfazer essa ação. Então essa daqui, essa coluna aqui vai sumir, tá? Ó, sumiu. É como se nós estivéssemos voltando, ou seja, quando eu apertei aqui no X, é como se eu estivesse voltando a ação, tá? Voltando ela, desfazendo o que eu fiz. E agora nós vamos aprender uma nova forma de ir mais rápida e até mais fácil de tornar toda essa coluna aqui a primeira letra em maiúscula e o resto em minúsculo. Então, como é que eu vou fazer isso? Tá? Eu vou vir bem aqui em transformar, tá? Transformar. E agora, bem aqui onde está escrito formato, eu vou clicar para abrir. E bem aqui onde está escrito colocar cada palavra em maiúscula, eu vou clicar. E o que isso significa? Que eu quero a primeira letra em minúsculo e o resto em maiúsculo. Mas o Power BI deixou, digamos, se vocês forem ver, a forma como está escrita aqui não faz muito sentido, né? Colocar cada palavra em maiúsculo não faz sentido, mas é isso que eles estão querendo dizer. Que a primeira letra vai ser em maiúsculo e o resto em minúsculo. A gente vai clicar aqui. E aí, ó, pronto. Tudo foi editado. Ah, tá tudo editado. Tá tudo correto, ó. Tá? Primeira letra em maiúsculo e o resto em minúsculo. Agora notem que nisso que a gente, nessa nossa segunda forma de criar essa coluna, tá? Desse jeito, editada aqui, com o C em maiúsculo e o resto em minúsculo, nós usamos apenas uma etapa. Ou seja, nós criamos apenas uma etapa aqui, ó. Uma etapa. O que isso significa? Que quanto menos etapa eu criar, mais rápido vai ser a atualização e mais rápido vai, digamos, menos lento, na verdade, vai ficar o meu Power Query, tá? Então, o nosso objetivo é deixar sempre ele mais rápido, tá? Não deixar ele muito carregado, muito pesado. Então, sempre que eu puder colocar o menos de etapa possível, tá? Nós vamos fazer isso, tá? Então, no caso, essa nossa segunda forma de fazer, ela é mais adequada, porque nós vamos usar apenas uma etapa. Na passada, nós usamos duas. O que significa? Que nessa forma aqui, ela vai ficar menos pesada, tá? Vai ficar mais leve, ou seja, vai ficar mais rápido. O Power Query vai ficar mais rápido. As atualizações vão ficar mais rápidas. E é isso que nós queremos. Tá? Então, essa etapa tá ok. Tá? Eu vou vir bem aqui em localidade. E o que eu quero que vocês notem é que bem aqui, ó, em localidade, nós temos o Brasil, que é o país. E nós temos aqui os estados. Tá? Então, o que eu quero fazer? Eu quero dividir essa coluna em duas. Tá?
Eu quero uma coluna que mostre o país e a outra coluna que mostre o estado. Eu não quero elas juntas. Eu quero separar colunas. Uma em país e outra em estado. Então, como é que eu vou fazer isso? Tá? Existem duas formas de se fazer. A primeira delas é vindo bem aqui em transformar, tá? Bem aqui na aba transformar e clicando em dividir coluna. Essa aqui é uma forma onde nós vamos transformar, onde nós vamos dividir a coluna. E o que vai acontecer? Essa coluna bem aqui, né, na guia transformar, essa coluna aqui, tá? Ela vai ser alterada, tá? Essa coluna vai ser alterada na aba transformar. Na aba transformar, a coluna que nós vamos fazer a transformação vai ser alterada. Agora, se eu vier aqui e clicar em adicionar coluna e vier bem aqui em extrair, usar extrair, também eu posso fazer a mesma coisa, né? Através desse botão extrair. O que é que vai acontecer? Vou tirar aqui. Eu usar o... Opa. Eu usar o adicionar coluna e eu usar o extrair. O que vai acontecer? Ele vai criar o adicionar coluna. Ele significa que eu estou pedindo para o Power Query para ele adicionar uma nova coluna. Tá? Ele vai criar, ou seja, ele vai criar uma nova coluna. Tá? Então essa coluna aqui, essa coluna, ela vai ser mantida. Ela vai ficar inalterada. Tá? A gente não vai mexer nela. A gente vai utilizar ela para criar uma nova coluna. Tá? Então, nessa opção em adicionar coluna, nós vamos criar novas colunas, mas essa daqui vai ficar inalterada, ela não vai ser transformada. Então, essa é a diferença entre o transformar aba, transformar coluna e adicionar coluna. A transformar vai transformar essa daqui, tá? E já o adicionar coluna, ele vai manter ela intacta e vai criar novas, tá? Novas colunas. Que é onde vai acontecer a alteração, vai ser nas novas colunas. Então, vamos começar o nosso exemplo. Primeiro por aqui em adicionar coluna. Então, clique aqui em adicionar coluna. Nós vamos vir bem aqui em extrair, tá? Extrair é aquilo que eu quero manter, ou seja, aquilo que eu quero, digamos, eu vou, digamos, em uma mina de ouro. Eu vou extrair o ouro, ou seja, eu vou tirar para mim o que eu quero, que é o ouro, tá? E o resto que eu não quero vai ficar para lá. Então, eu vou extrair. Esse é o significado, tá? O entendimento desse significado de extrair. É reter, tá? Para mim. Dentro aqui do Power Query. O que eu quero reter? Eu quero reter Brasil e São Paulo. Então, eu vou criar duas colunas. Uma coluna chamada Brasil, uma coluna de país, tá? Com o Brasil, e outra coluna de estado, com os estados. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir bem aqui em texto antes do delimitador, ou seja, eu vou extrair, eu vou manter, tá? Eu vou manter, eu vou clicar aqui. Texto antes do delimitador. Tá? Então, eu quero que vocês entendam que vai ter um delimitador, que nós vamos mostrar para o Power Query qual é o delimitador que eu quero que, digamos, que eu vou colocar como parâmetro para poder dividir o Brasil, tá? Que é o país, do estado. Aí qual seria o parâmetro? O que está separando o Brasil de São Paulo? Esse bem aqui, ó. O espaço barra espaço. O espaço barra espaço. Espaço barra espaço. Ou seja, o espaço barra espaço é quem, de todas essas nossas linhas da tabela localidade, é o espaço barra espaço que está separando o país do estado. Então, esse vai ser o nosso delimitador, tá? Esse é o nosso delimitador. É o espaço barra espaço. Então, é esse delimitador que nós vamos utilizar para ou extrair, ou, em outras palavras, ou manter o Brasil, tá? O que seria o país, ou São Paulo, Rio de Janeiro, que seriam os estados. Então, no nosso primeiro caso, nós vamos manter o Brasil, tá? Eu quero manter o país.
Ou seja, eu quero criar uma coluna, uma nova coluna. Nós estamos aqui em adicionar coluna. Eu quero criar uma nova coluna de país. Tá? Então nós vamos criar uma nova coluna com o país. Ou seja, manter o Brasil, tá? O país Brasil. Eu vim bem aqui em extrair coluna, vou clicar em texto antes do delimitador, tá? Ou seja, o que é o texto antes do delimitador? É o texto que ele tá do Brasil, ele tá pra cá, ó. Ele tá do lado daqui, ó. Ele tá do delimitador pra cá. Então, bem aqui, ó, texto antes do delimitador. E qual é o delimitador? Eu vou colocar espaço, tracinho, espaço, tá? Tracinho, espaço, tracinho, espaço. E aí eu vou colocar OK. E aí quando eu colocar OK, notem que ele vai criar uma nova coluna. Tá? Ó, aqui ficou inalterada, tá? E não alterou nada aqui. Ficou do jeito que tá. Mas se eu vier aqui para trás, ó, notem que surgiu uma coluna Brasil, chamada Brasil. Uma coluna chamada Brasil. Agora, se eu vier novamente aqui e clicar em adicionar coluna, tá? E vier aqui bem em extrair e clicar em texto, há poucos minutos atrás, eu cliquei em texto antes do delimitador. Agora eu vou clicar em texto após o delimitador. E aí notem, o que é o após o delimitador? Seria esse aqui, o que está pro lado daqui, tá? Ou seja, esse daqui é o meu delimitador. E o que está após o delimitador? É a palavra São Paulo, ou seja, são os estados. Então, bem aqui, eu vou colocar o espaço, tracinho, espaço. E eu vou apertar em OK. E aí ele vai preservar o texto que está após o delimitador. Se eu vier para cá, ó, ele reservou aqui a palavra Rio de Janeiro. Ele vê Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, ou seja, os estados. Então, essa aqui é uma forma, tá? É uma forma de fazer essa separação, tá? E notem o que aconteceu aqui. Eu criei duas etapas. Notem que para poder criar essas duas colunas aqui, eu tive que criar duas etapas novas, tá? Agora nós vamos para outra forma. Então eu vou apertar nesse xizinho aqui para voltar. E vou apertar no xizinho para desfazer o que nós fizemos, tá? Pronto. Agora outra forma de fazer isso é vindo direto aqui em transformar. E aí nós vamos transformar isso daqui, tá? Essa daqui vai ser transformada, essa coluna localidade. Quando nós usamos o adicionar coluna, ela não foi transformada, tá? Ela ficou intacta. E foi criado novas colunas. Agora, essa coluna aqui vai ser transformada, tá? Ela vai passar por uma transformação, tá? Vamos ver aqui na aba transformação, transformar. Vamos clicar aqui em dividir coluna. E aí eu vou colocar por delimitador. Por delimitador. Então eu vou dividir. Então o que eu vou fazer? O que eu falei agora que eu vou para o Power Query? Que eu quero dividir, tá? Essa minha coluna bem aqui, eu quero dividir essa minha coluna por delimitador. Ou seja, eu vou dizer qual é o delimitador, que no caso seria esse aqui, tá? O espaço, tracinho, espaço. Para poder, então, esse vai ser o meu delimitador que vai me fazer separar o país do estado. Tá? Então, eu vou colocar bem aqui, ó. Dividir coluna por delimitador. Especifica o delimitador usado para dividir a coluna de texto. Então, eu vou deixar aqui em personalizado e vou colocar aqui o espaço, tracinho, espaço. Tá? Então, eu quero que ele divida. O que eu estou falando? Que eu quero que ele divida essa coluna aqui, tá? Em duas. Então, ele vai dividir ela. Né? Ele vai dividir porque vai dividir em, lógico, vai dividir em duas ou três. No caso, ele vai dividir em duas apenas. Por quê? Porque só aparece uma vez aqui o espaço, tracinho, espaço. Agora, se aparecesse outras vezes tracinho, espaço, tracinho, espaço, é que tivesse uma outra palavra, digamos a cidade. Então, ele ia dividir em duas partes. Ele ia dividir em três partes, na verdade, em três colunas. Tá? Ele ia dividir em coluna país, em coluna estado e em coluna cidade. Se bem aqui, ó, se isso aqui fosse tivesse um espaço, tracinho, espaço,
e aqui tivesse a cidade. Opa. E aqui tivesse a cidade, tá? Então, eu vou apertar OK. E ele vai dividir essa coluna, tá? Ela vai ser transformada. Aqui, localidade Brasil, localidade 1 Brasil, localidade 2 São Paulo. Agora, notem que bem aqui, ó, só teve um tipo alterado. Tipo alterado 1, ou seja, só foi criada uma etapa, tá? Então, dessa forma, nós economizamos mais uma vez em etapas. E aí, nós estamos impedindo, na verdade, o nosso Power Query de ficar mais pesado, mais lento, tá? E isso é importante. Então, nós vamos manter, nós vamos deixar desse jeito, tá? E agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos clicar 2 vezes aqui e nós vamos escrever país. País, tá? Agora eu vou clicar 2 vezes aqui e vou colocar estado. Estado. Pronto. Então essa nossa etapa tá ok. Nessa etapa, nós vamos agora aprender a corrigir erros. Digamos que eu pegue aqui a planilha e é algo muito comum de acontecer. Digamos, eu importei os dados para dentro do Power Query e quando eu vou observar as colunas, eu observo que, digamos, tem erro de português, tá? Eu encontro um erro de português. E no caso, nós temos aqui um exemplo de erro de português que está se repetindo em muitas vezes, tá? No caso esse aqui, ó, bebidas, tá? Que seria bebidas. E aqui está escrito bebidas. Ó, se eu descer para cá, bora ver mais bebidas. Ó. Ó, bebidas, de novo. Para ver mais. Bebidas. E aí vai. Então esse erro, ele está se repetindo muitas vezes, ó, de novo, ao longo do... Ó, bebidas de novo, bebidas de novo. Então é um erro que está se repetindo muitas vezes ao longo da nossa coluna, dessa nossa coluna categoria. E eu quero corrigir esse erro. Eu não vou passar ir direto para o meu relatório, para criar minha dashboard, um erro de português, né? E aí eu ia passar vergonha na frente do meu chefe, na frente das pessoas que iriam escutar, queriam ver, né? As pessoas que eu iria apresentar minha dashboard, meu relatório. Eu ia passar vergonha. Como é que ia apresentar com um erro desse de português, em vez de ser bebidas? Então nós vamos corrigir esses erros. Nós vamos corrigir de uma forma automática. Em vez de ir e ficar apagando e corrigindo um por um, nós vamos, através do Power Query, corrigir eles bem rápido com apenas poucos cliques. E vai estar tudo ok, vai estar tudo resolvido, tá? Nós vamos estar com todas as palavras escrito correta, de forma correta. Ou seja, vai estar escrito tudo bebidas em vez de bebidas. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou selecionar, tá? Não deixem selecionado em outras colunas. Vocês vão selecionar a coluna que está o erro de português, que no caso seria essa daqui. Agora o que eu vou fazer? Vou vir bem aqui em onde está escrito mesmo transformar. Ou seja, eu quero transformar. Eu não quero adicionar uma nova coluna. Eu quero transformar. Eu quero que isso aqui seja transformado. Ou seja, eu quero que essa coluna seja transformada. Ou seja, eu quero que nessa coluna os erros de português, né, que nós temos sejam corrigidos. Então eu quero transformar e não adicionar, tá? Quero transformar e não adicionar coluna. Então eu vou vir bem aqui adicionar coluna. E agora eu vou vir bem aqui em substituir valores. Eu vou clicar nessa setinha. Eu vou vir bem aqui em substituir valores. Tá? E agora que está pedindo substituir valores. Substitua um valor por outro nas colunas selecionadas, tá? Colunas selecionadas. Então, eu vou escrever aqui valor a ser localizado. Qual é o valor que eu quero localizar? É o valor que está com erro. E qual é o valor? É a palavra bebidas. Notem que tem que estar escrito exatamente, tá? Tem que estar escrito exatamente como está aqui.
Ou seja, se aqui o primeiro B está escrito em maiúsculo, na hora de escrever aqui o valor a ser localizado, o B também tem que estar escrito em letra maiúscula. Se tu colocar um B em letra minúscula, ele não vai encontrar, não vai dar certo. Tá? Se tiver um acento em alguma palavra aqui, e na hora de escrever aqui, não colocares o acento, vai dar erro. Ou seja, tem que estar igualzinho à forma como está escrito aqui. Então, eu vou escrever aqui bebidas, tá? Aqui está escrito bebidas. E vou corrigir, substituir por... Agora eu vou escrever bebidas. E aí quando eu apertar OK, vocês vão ver que todas as palavras dessa coluna que estavam escrito bebidas vão ser substituídas por bebidas. Vou apertar OK. E mudou já, bebidas. Vamos ver. Ó, mudou aqui de novo, bebidas. Bora lá para baixo. Ó, bebidas, mudou, bebidas. Ou seja, deu certo, tá? Então essa é a forma que nós vamos utilizar no Power Query para corrigir erros. Ou seja, corrigir palavras, erros de português, datas, alguma coisa que esteja errada que eu quero substituir. É desse jeito, tá bom? Agora nós vamos aprender os tipos de coluna, ou seja, mudar o tipo dela, alterar o tipo da coluna e deixar o tipo certo. Isso vai ser mais importante na hora de criar o relatório, para que o Power BI ele entenda que, digamos, que cada coluna ela é. Digamos, se ela é um número, se ela é dinheiro, se representa um número inteiro, se representa um texto, uma data, tá? E como é que eu vou fazer isso? Notem que bem aqui, ó, tem esse desenho de um calendário. O que isso significa? Que o tipo dela é data, tá? Bem aqui nós temos um ABC. O que significa? Que o tipo dessa coluna ela é um texto, tá? Ó, bem aqui a mesma coisa. Opa. Bem aqui a mesma coisa. Já bem aqui já é diferente. Bem aqui é um número, tá? Esse 1.2 representa que é número com casa decimal. Ó, notem. Aqui, ó, é número com casa decimal, tá? 79,68. E aí vai, tá? Aqui também é a mesma coisa. Então isso significa que esse daqui é o tipo, tá? Então se eu clicar bem aqui, vou ver ó, o ABC. O ABC é texto, então significa que essa nossa coluna é uma coluna de texto. Aqui o ABC texto. Aqui, ó, data, tá? Que seria calendário, seria a data. Ó, bem aqui 1, 2. 1, 2 é número decimal, tá? Número com casa decimal. Mas o que isso daqui significa? Isso daqui é o preço unitário e aqui é o custo unitário. Então eu quero que ele me dê em valor, tá? Em real. Então o que eu vou fazer? Vou clicar bem aqui e vou mudar para número decimal fixo, onde tem esse desenho de real aqui, ó. Eu vou clicar. Na verdade esse desenho é o desenho de dólar, né? Mas só que vai ficar em real. Eu vou colocar aqui, pronto, tá? E altero para dinheiro. E aí eu vou colocar bem aqui e vou colocar de novo. Vou colocar número decimal fixo, que é custo unitário. Aqui ele já mudou. Tá? Então quando nós formos lá para o Power BI, vai aparecer lá com real. Já vai estar editado, tá transformado. Ó, bem aqui nós temos a coluna B. Ó, bem aqui 1, 2, 3. Tá? O que é 1, 2, 3? É o número inteiro. Aqui, ó, percentual. A maioria dos números que nós vamos mais trabalhar vão ser sempre número decimal. Esse aqui, número decimal fixo, que nós já vimos os dois. Número inteiro, que nós acabamos de ver. Data. E o texto. Nós já vimos todos aqui, tá? E esses vão ser os principais. Tá? Vão ser os principais que nós vamos mexer. Ó, bem aqui é um texto, um texto, um texto, um texto. Tá? Então, a nossa tabela ela já está com os tipos já corretos. Então, essa parte de tipo, tá? De editar o tipo, ajeitar o tipo, tá ok. Então, tudo que eu vou fazer agora só, eu vou mudar aqui, ó. Porque notem
E bem aqui tá escrito planilha, tá? Planilha 1. Se eu vier bem aqui, ó, tá escrito também planilha 1. Então, eu vou mudar. Deixa eu ver só aqui a data. A data é o ano de 2023. Então, eu vou colocar aqui. Vou mudar, eu vou apagar e vou colocar... Opa. Vendas 23. Pronto. E aí notem que bem aqui quando apertar Enter, vai mudar a planilha 1 para vendas 23. Tá? Dei Enter, mudou aqui. Vendas 23. Então, essa etapa é isso. Tá, agora o que eu vou fazer? Eu vou criar duas colunas. Eu vou criar uma coluna de faturamento. Eu vou criar uma coluna de despesa total. Então, como é que eu vou fazer isso? O que seria o faturamento? O faturamento, esse aqui. Ó, bem aqui tem o preço unitário e bem aqui tem a quantidade. O faturamento seria a multiplicação do preço unitário pela quantidade vendida. E aí eu tenho o faturamento. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou multiplicar essa coluna com essa coluna bem aqui. Tá? Eu vou multiplicar essas duas colunas. Agora eu quero que vocês notem uma coisa. O que eu quero? Eu quero criar uma nova coluna. Então eu vou vir bem aqui em transformar. Não, eu vou vir bem aqui em adicionar coluna. Tá? Nós já aprendemos isso. Então eu quero adicionar uma nova coluna. Eu quero que da multiplicação dessa coluna com essa daqui surja uma nova coluna. Então eu vou vir bem aqui em adicionar coluna. E o que eu vou fazer? Eu vou selecionar as colunas que eu quero multiplicar. Tá? Eu vou selecionar preço unitário, vou apertar Ctrl e vou clicar em quantidade vendida. Tá? E aí bem aqui em adicionar coluna, eu vou clicar aqui, ó, onde tem essa calculadora aqui, ó. Vou abrir e eu vou apertar em multiplicar. E aí, rapidamente ele já criou uma coluna, tá? E nós multiplicamos os valores. Como é que eu sei se realmente eles multiplicaram? Se ele multiplicou o valor, tá? Como? Ó, bem aqui tá escrito 28. Eu descer aqui. O que seria esse 28? Seria a multiplicação do preço unitário 7 vezes 4. 7 vezes 4, tá? Dá quanto? Dá 28. Deixa eu... É aqui... a calculadora, tá? 7 vezes 4, né? É igual a 28, tá? Vamos ver outro. Vamos conferir em outro. Deixa eu ver aqui. O segundo deu 239,4. 239,4. Bora ver aqui. Deu 239,4. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar preço unitário vezes a quantidade. Então, vamos lá. Eu vim bem aqui na calculadora. Vou para cá. Para aqui. Vamos multiplicar 79,68. 68, tá? Vezes 3. Vai dar 239,4. Bora ver aqui. Ó, 239,4. Então tá certo, tá? O que nós fizemos deu certo. Acabamos de conferir, tá tudo ok. Agora eu vou dar 2 cliques aqui e vou trocar a palavra multiplicação para faturamento. Faturamento. Pronto. E notem que quando a coluna foi criada, ela já foi criada, ó, no símbolo de moeda, tá? Ou seja, já vai estar em real. Agora nós vamos criar uma outra coluna, tá?
uma nova coluna chamada de total custo. Bem aqui é o custo unitário e eu quero uma que mostre o custo total. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar o custo unitário com a quantidade vendida. Tá? Vou fazer de uma forma muito parecida, tá? No que eu fiz na passada. Para conseguir o faturamento. Então eu vou apertar Ctrl, eu vou clicar aqui, deixar selecionado, vou apertar Ctrl, vou apertar em quantidade. Eu vou vir bem aqui em padrão e vou multiplicar. Vai ser criada uma nova coluna. Tá? Uma nova coluna que nós vamos dar o nome de... Calma aí. Seria total custo. Total custo. Pronto. Então, tá ok aqui, tá? Nós criamos essa de total custo. Deixa eu voltar aqui. Quanto foi o nosso custo aqui? Foi R$5, tá? Nós vendemos por 7 e os custos foram R$5. Se eu ver aqui, nós vendemos 4. Então, 5 vezes 4 dá 20. Tá? Então, aqui deu 20, não tá certo, tá? Então, tá certo o nosso total custo. Tá, o que eu vou fazer agora nessa parte, nessa etapa? Eu vou criar uma coluna e dentro dela vai conter 3 valores diferentes, distintos. Um vai ser o ticket baixo, o outro o ticket médio e o outro o ticket alto. Ou seja, vai ser uma coluna de ticket do produto. E para fazer isso, lembrem-se, nós vamos criar uma nova coluna, tá? Através dos dados dessa coluna bem aqui. Preço unitário. Ou seja, através do preço unitário, dos dados do preço unitário, ou seja, o preço do produto, nós vamos ter noção do ticket, tá? Outra forma também que eu posso fazer seria pegar o ticket do faturamento, tá? Focado no faturamento. Seria outra alternativa. Seria, digamos, o ticket da venda total, digamos. Não por produto, mas da venda total. E é isso que nós vamos fazer. Nós vamos criar esse ticket médio. Baixo, médio e alto. Então, vou selecionar aqui a coluna faturamento. Agora, eu vou vir bem aqui em adicionar coluna, que nós queremos criar uma nova coluna, tá? Com os 3 valores, que é o valor ticket médio, baixo, ticket baixo, médio e alto. Eu vou clicar em coluna condicional. Ou seja, eu vou criar uma condição. Para poder criar essa coluna, eu vou ter que criar uma condição. Tá? Então, vamos para condição. Deixa eu puxar para cá. Vou fechar aqui, eu vou só puxar para o lado aqui, só para ficar para enxergar a coluna faturamento. Coluna condicional. Fica para o lado. E vamos lá. Primeiro, eu vou ter que adicionar coluna condicional. O nome da nova coluna. O nome da nova coluna vai ser ticket da compra. Tá? Ticket da compra. Ticket da compra. Então, cada cliente fez uma compra, eu quero saber qual é o ticket médio por compra de cliente, tá? Por cliente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou agora vir bem aqui e nós vamos agora criar condições, tá? Nessa etapa aqui, nós vamos criar condições. Então, eu vou colocar aqui o nome da coluna, que no caso seria a coluna faturamento. Procura aqui faturamento, que nós vamos pegar como parâmetro. Bem aqui, qual a
igual a, o operador igual a, na verdade, nós queremos é menor que ou igual a, tá? Ou seja, nós queremos os valores que são menores, são menor ou igual a, vou colocar aqui, 500. Ou seja, toda vez que ele encontrar, que ele vier bem aqui nessa coluna, faturamento, encontrar um valor que seja menor que 500, vai aparecer escrito ticket baixo. Agora eu vou adicionar cláusula. Vou colocar uma nova condição. E eu vou colocar novamente faturamento é menor ou igual a, e agora o ticket médio, tá? Nós vamos agora criar uma condição ticket médio. Toda vez que for menor ou igual a 2.500, vai aparecer escrito ticket médio. Ticket médio, tá? E agora, se... O que vai acontecer, tá? Então, primeiro, o nosso Power Query, ele vai vir aqui. Ele vai analisar a condição. Então, todo valor que for menor do que 500, ele vai criar uma nova coluna. Toda vez que o valor for menor que 500 do faturamento, vai aparecer nessa nossa nova coluna, ou criada, vai aparecer escrito ticket baixo. Toda vez que é menor ou igual a 2.500, tá? Ou seja, toda vez que ele for aqui nessa mesma coluna, o que vai acontecer? Ele primeiro vai para essa daqui, tá? Que é a nossa primeira, tá? Nossa primeira condição. Ele vai na primeira condição. E toda vez que ele encontrar um valor que seja menor do que 500 aqui em faturamento, ele vai menor ou igual a 500, ele vai dar o nome de ticket médio, ticket baixo, tá? E aí depois ele vai para a segunda condição aqui. E toda vez que ele encontrar um valor que for menor do que 2.500, ele vai dar o nome de ticket médio. Ou menor ou igual a 2.500. E bem aqui tem o se não. Ou seja, se ele não for, se nenhuma dessas condições forem atendidas, ou seja, se ele não for menor ou igual a 500 ou menor ou igual a 2.500, vai aparecer escrito o quê? Ticket alto. Ou seja, se não for menor do que 500, igual a 500, e se não for menor do que 2.000, igual a 2.500, que se não for menor do que 2.500, igual a 2.500, vai sobrar o quê? Os valores que são acima de 2.500, que seria o ticket alto, que é a condição se não. Ou seja, se nenhum desses valores forem atendidos, vai ser chamado ticket alto. Eu vou apertar OK. E foi criado uma nova coluna chamada ticket da compra. E notem que, vamos lá. Ó, aqui deu faturamento 28, tá aparecendo ticket baixo. Bem aqui deu 200. Então, é ticket baixo, a gente colocou 500. Ó, bem aqui já tá 3.000, já é ticket alto. 3.000 já é ticket alto. Bora ver, 580 já é ticket médio, que a gente colocou de 2.500 até 500 e de 500 para cima é ticket médio. Então tá correto, tá? Vamos ver, tá tudo correto. Foi criada uma nova coluna, tá, de ticket da compra, que vai indicar quais foram as compras que foi ticket baixo, ticket alto ou ticket médio, tá? Ele vai nos dar essa noção de compra por cliente. E bem aqui, notem que o tipo, ó, bem aqui,
Ele tá desse jeito, ele tá ABC 1, 2, 3, então tá falando o que ele tá dizendo aqui, o Power Query. Ele tá nos indicando que ele não tem classificação. O tipo da coluna não tem classificação nenhuma, tá? Então nós vamos dar uma nova classificação. Vou clicar aqui, vou clicar em texto. Cadê? Texto. Isso aqui é um texto, ou seja, são duas palavras, então um texto. Vou colocar ABC. Então nossa coluna de ticket da compra está criada. Agora, para finalizar a nosso vídeo dominando o Power Query, nossa aula de Power Query, nós vamos agora criar algo que vai ser muito importante, tá? Umas colunas que vão ser muito importantes na hora de criar a nossa dashboard, os nossos gráficos. Então essa etapa aqui, essa última etapa é uma etapa muito importante. E é bem simples, tá? Criar. Então vamos lá. Bem aqui notem que nós temos a nossa data da venda. A nossa data. E o que eu quero? Para que nós possamos, na hora de criar lá no Power BI, de criar os nossos gráficos, para que nós possamos fazer análises utilizando o tempo, digamos, ao longo do tempo, ao longo dos anos, ao longo do mês, ao longo do trimestre, nós vamos ter que criar colunas, tá? Referentes a isso, tá? Essas datas. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou clicar aqui, vou selecionar, tá? Deixar clicado em data da venda. Vou vir bem aqui em adicionar coluna. E já vou jogar aqui para trás, que vai aparecer aqui atrás, tá? Então, eu vou vir bem aqui em data e vou abrir. Aqui em data. Bem aqui, eu vou clicar em ano. Bem aqui em data, ano, e vou clicar em ano. E aí vai ser criado uma coluna de ano, tá? Em que vai mostrar o ano. Então, caso eu tenha uma tabela que tenha vários anos, o ano de 2023, de 24, 25, temos um ano de 2022, e aí vai muitos anos, ele vai aparecer todos os anos aqui. Então, na hora de criar nossa dashboard, vamos também poder criar, digamos, gráficos, também vamos poder fazer análises de forma anual, tá? Isso é bem importante. Então, a gente vai poder fazer análises de como foi, digamos, a nossa empresa durante os anos. Se ela cresceu, se ela regrediu, tá? Então, também nós vamos poder fazer análises. Clicar aqui, bem aqui, adicionar coluna. Eu vou voltar aqui. Eu vou clicar em data da venda. Tem que deixar selecionado a data da venda. Eu vou vir aqui para trás, tá? E eu vou clicar bem aqui. Mês, tá? Se eu clicar em mês, ele vai mostrar mês, ó. Mês 1. Se eu vier para cá, ele está em janeiro. Mês 1, janeiro. Tá? Agora, se eu descer, quando aparecer o mês 2, ó, aqui já apareceu o mês 2, do 1 para o mês 2. Aqui é do mês 1 e aqui o mês 2. Então, vamos ver. Vem para cá, ainda aqui ainda é o mês 1. Se eu vier para o 32, já é mês 2. Então, é assim que funciona esse daqui, o mês. Ele vai mostrar um mês em forma numérica, de número. Agora, eu vou voltar aqui e eu vou selecionar novamente a data da venda. E agora, eu vou vir bem aqui em data, mês, e vou colocar aqui, nome do mês. E aí, ele vai aparecer da seguinte forma, ó, janeiro, ó, 1 é janeiro. Quando aparecer 2, já vai ser, ó, fevereiro, 2 fevereiro. Descer mais. Maio, mês 5. Junho, 6. Então, ele vai nos dando um mês em forma digamos, por escrito. Tá? Ele vai nos dar o mês por escrito. E agora eu vou selecionar novamente aqui, data da venda. Vou clicar aqui, tá? O nosso mês, os principais já foram, o início do mês também é interessante, mas vou já para cá para trimestre.
Então, eu vou vir aqui, vou colocar, ó, tem o trimestre do ano, início do trimestre e fim do trimestre. Eu vou colocar trimestre do ano. Ele vai nos dar o trimestre. Trimestre 1. Ó, aí aqui ainda o 3 ainda é 1. Quando chegar em 4, já vai ser 4. Vai ser trimestre 2 já. Trimestre 2. Então ele vai nos dando, ó, 3, já é 8. 3. Então ele vai nos dando a possibilidade de fazer, digamos, análise, digamos, trimestral durante um determinado ano. Então, o Power Query ele vai nos dar essa possibilidade de uma forma simples e rápida, criar colunas que vão nos permitir fazer análises ao longo de períodos. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Para finalizar a nossa aula, a nossa dashboard, eu vou vir bem aqui em página inicial, para finalizar, quer dizer, nossa aula de Power Query. Tá? Dominando o Power Query, eu vou clicar em fechar e aplicar. E aí as mudanças vão vir, vão sair lá do editor do Power Query e eles vão vir, vão ser importadas já toda modelada, toda transformada para cá pro Power BI. Tá? Então vai sair do Power Query já toda modelada e transformada pro Power BI. Tá? E aí tudo que vai faltar vai ficar faltando apenas fazer bem aqui em exibição de modelo, tá? Não, bem aqui no nosso caso, nós temos apenas uma tabela, tá? Então não vai ser necessário. Então é só vir aqui mesmo e salvar. Só clica aqui no disquete, então aqui no arquivo, vem bem aqui em salvar como, procurar este dispositivo, que nós clica aqui e procura o local onde vai salvar. E pronto. Tá? Então essa nossa aula lá chegou ao fim.